Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao nosso canal Previdência Essencial. Aqui você vai ter todas as informações que você precisa sobre Previdência, sobre INSS e seus benefícios, de uma forma simples, prática e descomplicada, para você mesmo poder correr atrás do seu direito. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar um tema, um benefício que é um dos mais famosos, que é a pensão por morte, tá? A pensão por morte teve uma alteração agora recente no final desse ano, além da reforma da Previdência em 2019, que também atingiu bastante esse benefício. Foi um dos mais atacados na reforma. A gente vai ver agora alguns detalhes importantes que você não pode deixar de saber, tanto para você quanto para orientar alguma pessoa conhecida que você tome conhecimento de que precisa das informações da pensão por morte. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, gente, é importante saber que a pensão por morte, ela precisa de um tripé para acontecer. Primeiro que todo benefício previdenciário, ele tem um fato gerador. O que é esse fato gerador? É o que vai dar direito ao benefício. Então, por exemplo, o auxílio-doença. Qual é o fato gerador do auxílio-doença? É a incapacidade. Qual é o fato gerador do salário maternidade? É o parto, o aborto ou a adoção? E qual é o fato gerador da pensão por morte? É a morte. Então, a pensão por morte tem que ter esse tripé e um dos pontos principais é a morte, né? Parece óbvio, mas é importante dizer por quê. Eu costumo atender bastante gente que comparece até a agência querendo inscrever algum dependente. Então, por exemplo, o avô comparece na agência porque quer deixar a pensão por morte dele para alguma neta. Ora, se a pensão é por morte, só vira esse benefício quando o segurado vier a falecer. Ninguém em vida deixa a pensão por morte para alguém. E também não existe isso de você inscrever previamente alguém para ser seu dependente. A gente vai ver nesse vídeo aqui que o INSS tem os seus dependentes preferenciais, que são a listinha, uma listinha com os dependentes que são considerados para fins de pensão por morte, tá? Então, é um tripé, um pilar é a morte, como a gente acabou de ver, o outro pilar desse tripé é qualidade de segurado e o outro é qualidade de dependente. Então, gente, só tem direito à pensão se a pessoa que faleceu era segurada da Previdência, né? Então, eu posso ter trabalhado a minha vida inteira. Se eu não contribuir, se quando eu faleci eu não tinha vínculo com o INSS, eu não deixo pensão por morte para ninguém. Então, um outro pilar muito importante é a pessoa que faleceu ter vínculo com o INSS, ou seja, quem faleceu tinha que ter qualidade de segurado para poder gerar algum benefício para os dependentes. O outro pilar, que é qualidade de dependente. Então, a pessoa faleceu. Essa pessoa que faleceu tinha vínculo com o INSS, tinha qualidade de segurado, ok. Só que, se essa pessoa que faleceu não tinha dependentes, não tinha para quem deixar a pensão não fica para ninguém, tá? E aí, gente, nós vamos verificar quem é considerado dependente para o INSS, tá? A gente já vai ver. Antes, a gente vai verificar quando é que a pensão por morte tem início, tá? Ela vai começar em períodos diferenciados, dependendo de cada situação. Então, vamos dar uma olhada. A pensão por morte vai ter início a partir do óbito, se o requerente der entrada até 180 dias após o óbito. Atenção, gente, esse prazo mais estendido é para os menores de 16 anos. Então, se a pessoa é dependente menor de 16 anos, ela pode dar entrada até 180 dias após o óbito, que ela vai receber a pensão desde quando o segurado faleceu, tá? O outro prazo é
consegue receber também a partir do óbito se a pessoa der entrada até 90 dias depois do óbito, no caso dos demais dependentes, tá? Então, quem tem até 16 anos tem um prazo maior para dar entrada. Quem é dependente e já tem mais de 16 anos, pode dar entrada até 90 dias após o óbito, que aí recebe desde o óbito para frente, recebe todos os atrasados, tá? Agora, e se a pessoa der entrada após 180 dias, quer dizer que perde o direito? Não, não perde o direito, só que vai ter direito do momento que deu entrada para frente. Não vai conseguir o benefício desde o dia que o segurado faleceu, tá? E um outro caso mais específico é o caso da morte presumida, né? Que é nos casos que a pessoa fica desaparecida por mais de 6 meses e quem declara, quem vai estipular essa data da morte é a autoridade judicial, tá? Bom, como a gente viu, um dos tripés, né, para a pessoa conseguir o benefício é ter a qualidade de segurado e ter a qualidade de dependente. Bom, o que a pessoa tem que fazer para ter qualidade de segurado para a pensão por morte? Primeiro de tudo, gente, a pensão por morte é um benefício que exige um número mínimo de contribuições. Então, 18 contribuições mensais. Então, o que isso significa? A pessoa que faleceu tem que ter contribuído pelo menos 18 meses antes do óbito para poder deixar a pensão para os dependentes, tá? Através dessas contribuições, que a gente chama de carência para o benefício. Então, se te perguntarem assim, qual é a carência para pensão por morte? Você já sabe que são 18 meses de contribuição, certo? Então, qualidade de segurado e a qualidade de dependente. Quem são os dependentes? Já vamos ver a seguir. Para comprovar a qualidade de dependente, o que acontece? Filhos não precisa comprovar, né? A certidão de nascimento da criança, com o nome do pai ou da mãe, já é a prova. Agora, no caso de casamento ou união estável, tem que ter pelo menos 2 anos de relacionamento. No casamento, a certidão de casamento é prova suficiente. Agora, no caso da união estável, tem que comprovar 2 anos também de união estável, só que o INSS pede provas dessa união estável. Aí, gente, muita atenção. Eu canso de atender pessoas e até inclusive advogados também que acham que só testemunhas já é suficiente, ou então que fotos são provas e não são provas. Ainda mais hoje em dia, na era da internet, Photoshop, então fotos não são consideradas como provas já há bastante tempo, tá? E só testemunhas também não é aceito. Como que acontece o sistema das testemunhas? A pessoa tem alguma prova material, a gente chama de início de prova material, alguma prova documental para comprovar, tá? Essa qualidade de dependente, só que o INSS pede 3 provas. Então, se pelo menos ela tem uma prova, o que acontece? O INSS aceita que as testemunhas venham para ajudar no processo. Aí a pessoa pode apresentar as testemunhas para poder tentar garantir esse direito. Agora, não tem nenhuma prova documental, só testemunha é aceito? Não, tá? Então, gente, como eu falei lá no início do vídeo para vocês, não somos nós que escolhemos quem são os nossos dependentes, tá? O INSS tem uma listinha de dependentes, ele coloca numa ordem preferencial, ou seja, classe 1, classe 2 e classe 3. E essa ordem não é por acaso, é uma ordem de preferência para a Previdência, tá? Então, vamos lá. Na classe 1, quem está lá na classe 1? Bom, primeiro, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Classe 2, os pais. E na classe 3, irmão de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido.
ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então vamos lá, gente. Quem está na classe 1 tem preferência, tá? Quem está na classe 1 não precisa comprovar dependência econômica, tá? Quem está na classe 1? O cônjuge, a companheira e os filhos. Então, para o INSS, já está presumido que esses dependentes dependiam economicamente do segurado que faleceu, certo? Só que, na primeira classe, a companheira ou o companheiro precisa comprovar a união estável. E como que comprova a união estável? Com aquelas provas que a gente conversou. Tem que ter 3 provas dessa união estável. E o que vai contar como prova? Bom, comprovante de mesmo domicílio, né? Comprovar que os dois moravam no mesmo endereço quando um ou outro faleceu. Então, por exemplo, uma conta de luz chegando naquele endereço no nome da pessoa que faleceu. Uma outra correspondência chegando no mesmo endereço no nome do dependente, para comprovar, bom, os dois recebiam correspondência ali. Então, eles tinham um vínculo até próximo ao óbito. Ah, mas e filhos, Renata? Filhos não conta como prova? Conta, mas depende. Por quê? O INSS pede provas contemporâneas ao óbito, próximas ao óbito. Então, as provas têm que ser mais ou menos até 24 meses antes do óbito. Então, às vezes, um casal que estava junto por 30 anos tem filhos dessa idade, né? 30 anos, 20 anos, enfim. Esses filhos já não comprovam mais que esse casal estava junto até o momento que o segurado ou a segurada veio a falecer, né? Então, se o filho ou a filha tem uma idade já muito avançada, para o INSS não é uma prova tão convincente assim. Então, o filho serve como prova? Depende, tá? Se for filho até 2 anos, por exemplo, tá ali próximo ao óbito, pode ser usado como prova também, tá? Então, para vocês terem em mente, o que serve como prova? Comprovante de domicílio, gente, é uma das provas principais, tá? Mas, por exemplo, conta conjunta também pode contar como prova, ser dependente em imposto de renda, seguro de vida, esses planos funerários, qualquer coisa que configure essa relação da pessoa que faleceu com a pessoa que está tentando a pensão por morte, tá? Então, essa classe de dependentes é uma classe que tem uma ordem de preferência para o INSS, tá? E automaticamente uma classe vai excluindo a outra. Então, ó, na classe 1, cônjuge, companheiro e filhos. Na classe 2, os pais. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que um segurado morava com a esposa dele e a mãe. Ele sustentava as duas, tá? E aí ele vem a falecer. Quem tem direito à pensão nesse caso? Pensa aí. Se você respondeu que é as duas, você errou. Por quê? Mesmo que o segurado, na época que era vivo, sustentasse as duas, para a legislação, quem tem preferência é a esposa, tá? Então, como a esposa está na primeira classe, automaticamente a mãe desse segurado está excluída do direito. Ela só teria direito a algum benefício se quem faleceu não tivesse nem esposa, nem companheira, nem filhos, ninguém ali na primeira classe. Aí sim a mãe tem direito, ou o pai tem direito, tá? Lembrando que a mãe e o pai têm direito se não tiver ninguém na primeira classe e se o pai ou a mãe comprovar que dependia economicamente do segurado. Aí tem que ter provas de dependência econômica, tá? Para conseguir a pensão. Então, e os irmãos? Irmão só tem direito se quem faleceu não tinha ninguém da classe 1, ninguém da classe 2. Aí sim esse irmão pode tentar a pensão por morte, tá? Então vamos lá. Quanto tempo, gente, vai durar a pensão por morte? A resposta é depende. Por que depende? Nos casos em que a pessoa que faleceu não conseguiu completar 18 meses de contribuição até o momento do óbito,
a pensão vai durar 4 meses e vai terminar, tá? Isso para companheiro, companheira e cônjuge, tá? Para filhos não existe essa cobrança dessa carência. A pessoa que faleceu, para deixar a pensão para os filhos, tem que ter pelo menos vínculo com o INSS. Ah, pagou só 10 meses e faleceu. Para os filhos não tem problema. Agora, para deixar a pensão para companheiro, companheira ou cônjuge, tem que ter 18 meses de carência. Faleceu antes de ter o tempo de contribuição, vai durar 4 meses só o benefício e vai terminar, tá? Nos casos em que a pessoa cumpriu a carência, o dependente comprovou a qualidade de dependente, ainda assim a pensão não dura para sempre, tá? Vai durar de acordo com a idade de quem sobreviveu. Então vamos olhar esse quadrinho aí, por quê, gente? Essa alteração é super recente. Vocês estão sendo os primeiros a saber essa notícia, eu tenho quase certeza absoluta, tá? Alterou agora, final do ano passado, dia 29 de dezembro de 2020. Antes, a tabela de idade era uma, agora atualizou, tá? Então, a pensão por morte já há muito tempo não é vitalícia, tá? Para todos os casos, só em algum caso específico que a gente vai ver aqui. E essa alteração não foi trazida pela reforma. A pensão já vem sendo atacada há algum tempo, tá? O que mudou na pensão por morte com a reforma foi basicamente o cálculo para a pensão por morte, tá? Então vamos olhar essa tabela aí. Observem que se o cônjuge ou companheiro sobrevivente tiver menos de 22 anos, a pensão vai durar 3 anos e vai terminar. Se quem sobreviveu tinha entre 22 e 27 anos, vai durar 6 anos. 28 a 30 anos vai durar 10 anos. 31 a 41 vai durar 15 anos. 42 a 44 vai durar 20 anos. Só é vitalícia se o cônjuge sobrevivente tiver mais de 45 anos. Aí a pensão fica com ele até ele vir a falecer, tá? Então atenção para isso. A pensão não fica mais para sempre com o dependente, só se ele tiver mais de 45 anos, tá? Ele ou ela. Bom, essa alteração que a gente vai ver agora foi uma alteração trazida pela reforma da Previdência, tá, gente? Então, como que era esse cálculo antes da reforma? Era feita uma média, tá, dos 80% maiores salários de contribuição de 94 para cá. Então, era feita uma média de tudo que a pessoa contribuiu de 94 para cá. Os 20% menores valores eram descartados. A média era feita em cima dos maiores valores, tá? E a pessoa recebia 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que ele teria direito se estivesse aposentado por invalidez, tá? 100% do benefício que ele tinha ou do benefício que ele teria direito se ele fosse aposentado por invalidez, ok? Assim era antes da reforma. Como ficou após a reforma? Bom, primeiro que os 20% menores valores não são descartados. Tudo que a pessoa contribuiu de 94 para cá, inclusive os 20% menores, todos os salários, mesmo os mais baixos, são incluídos nessa média, tá? Só isso já leva o valor do benefício lá para baixo, né? Em cima dessa média, a pessoa, né, o dependente do segurado que faleceu, recebe 50% do valor do benefício de aposentadoria que o segurado tinha ou teria direito se ele fosse aposentado por invalidez. Então, observem que a forma de fazer a média já é prejudicial, porque não descarta os valores menores, pega tudo que a pessoa contribuiu. E isso já leva a média lá para baixo. E em cima dessa média, o dependente recebe 50% do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente.
Então, se quem faleceu só tinha um dependente, o valor do benefício vai ser de 60% só. Então, houve uma perda de 40% no valor da pensão por morte, tá? Então, se a pessoa que faleceu, por exemplo, tinha uma esposa e um filho, vai ser de 70%. 50% que já é o benefício, mais 10% para cada dependente, tá? Então, reduziu na metade, né? 50% mais 10% por dependente, tá? Então, essa é a forma de criação de cotas, tá? Porque antigamente como é que era feito? A pensão tinha o valor global, vamos supor, era R$1.000 a pensão. 3 dependentes, R$1.000 divididos por 3. Tinha esse valor global a pensão e não era essa situação de cotas, 50% mais 10% por dependente. Não era assim dividido. Uma outra questão importantíssima também, que não há devolução das cotas. O que é devolução de cotas, gente? Era o seguinte, a pessoa que faleceu deixou companheira e 2 filhos. Os filhos têm direito à pensão até completar 21 anos. Não confundam, não é até 24 anos. Pensão por morte é até 21 anos. Passa de 21 quando o dependente for inválido, tá? Então, a pessoa que faleceu deixou 2 dependentes, deixou a esposa e 2 filhos, tá? Os filhos, quando iam completando 21 anos, iam perdendo a cota deles, que eles tinham direito, mas a parte deles ia passando para o outro dependente. Então, o mais velho completou 21, a parte dele era dividida para os outros. O do meio completou 21, a parte dele ia para a mãe. E aí a pensão ficava com a mãe até ela vir a falecer. Agora, gente, o dependente sai, a cota dele sai junto. A cota, a parte do dependente, que completa 21 anos, não fica para os outros. Então, ele sai e leva com ele os 10% dele, tá? Não tem mais essa questão da devolução das cotas, tá? Uma outra observação importante, a reforma não proibiu o acúmulo de benefícios, mas ela limitou bastante. Então, é possível acumular, por exemplo, uma pessoa já era aposentada, ficou viúva. É possível acumular a aposentadoria dela com a pensão por morte? É possível, só que a pessoa não recebe os 2 benefícios de forma integral. Ela vai receber 100% do benefício mais vantajoso e vai receber um percentual do outro benefício. Então, a lei permite acumular? Permite acumular, só que tem essa restrição. Eu vou gravar um vídeo depois só para explicar com detalhes como que é feito esse cálculo desse acúmulo de benefícios. Mas por agora é só importante saber que a reforma não proibiu acumular benefício, mas ela limitou, tá, gente? Então a pessoa pode acumular aposentadoria e pensão? Pode acumular. Só que recebe 100% do benefício que é melhor, maior, mais vantajoso, vai receber um percentual do outro benefício. Ah, posso acumular 2 pensões por morte? Não, se for de companheiro, companheira, cônjuge, não pode. Então, por exemplo, a pessoa ficou viúva, tem a pensão por morte dela. Pode casar de novo? Pode. Perde a pensão? Não. Só casar com outra pessoa não perde a pensão. Agora, a pessoa viúva recebe pensão. Se vier a ficar viúva de novo, aí não pode acumular 2 pensões, tá? Então, gente, essas foram as principais alterações da pensão por morte, tá? A gente viu, assim, um apanhado, tem muitos detalhes, mas os principais são esses que a gente viu aqui. Então, se você gostou dessas informações, tiver mais sugestões para dar, quais os benefícios que você tem dúvida, se inscreve no canal, não deixe de curtir, compartilha com quem você acha que precisa saber essa informação, porque ninguém melhor do que nós mesmos para lutarmos pelos nossos direitos. Então, meu objetivo com o canal é dar esse poder que vem através da informação para vocês, tá? Então, se inscreve, curte, compartilha, ativa as notificações e um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau!